De repente, hoje você precisa ver um vídeo, um filme, uma foto de coisas que não são coisas naturais do seu dia a dia. Cara, você tem que parar pra pensar e falar assim, pô, mas por que eu tô precisando desse estímulo tão grande? Posso mudar só de assunto um pouquinho, entrar num assunto um pouco, talvez delicado, mas na verdade a gente pode trazer pra parte neurocabeça? Né? A questão que eu queria trazer, eu não sei como eu falar, neurocapilar. O que eu queria trazer é o seguinte, não é coisa séria não. Você pode ajudar a gente, porque chega esse tema muito aqui sobre pornografia. Qual que é a questão? Não sei se você já estudou, já foi a fundo, porque eu sei que você é um cara que estuda bastante, então não sei se estaria na sua alçada esse assunto. Não, eu nunca estudei sobre pornografia, mas o pouco que eu vi, ela se torna um vício também. Né? E o problema da pornografia, eu acho que existe dentro daquilo que é o reino da fantasia. A pessoa ela começa a achar que aquilo que ela vê, que é pura fantasia, né? E de outras pessoas, acaba sendo real. E em um determinado momento, né, o que acontece, Edu, é que sempre a fantasia é melhor que a realidade. Então essa pessoa ela começa a ter problema de relacionamento, ela começa a se expor a determinados riscos, né? Ela começa a criar situações que são situações que às vezes quando essa pessoa tem um relacionamento vão impedir com que ela mantenha um relacionamento saudável, né? Então é a mesma coisa. A gente tem uma coisa no nosso cérebro que chama neurônio espelho. E o que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é aquilo que faz com que você empatize imediatamente, é como se fosse um captador de emoção. Então, se você bocejar agora, o meu neurônio espelho vai fazer o bocejar depois. Para com isso! A galera que tá assistindo vai fazer isso. Tá Daqui a muita pouquinho... vontade. Tá vendo? Eu tô relutando. Tô brigando, né? Caraca. Só que existe um limite. Então não é porque você assiste um filme do Avengers que você vai pular do prédio e falar, vou voar. Não vai, né? Você sabe que existe um limite. Agora, para coisas que são muito próximas daquilo que são os seus atos diários, a coisa começa a importar. Então, quando você pega uma coisa que geralmente tem um impulso de vida, né, que é a relação sexual, né, a gente divide as coisas entre impulsos de vida e impulsos de morte. Né? Sim, de uma forma muito elementar. Né? Então, você come, dá prazer. Por quê? Porque isso é um impulso de vida. Você tem relação sexual e tem prazer, porque isso é um impulso de vida. Por quê? Porque elas acontecem no intuito de ou preservar a sua vida ou de perpetuar a sua espécie. Uma das duas situações. O que é um de morte? Por exemplo, você fica sem comer. Uma pessoa com sintomas depressivos, por exemplo. Ela para de comer, ela para de se relacionar com outras pessoas. Ela não consegue levantar da cama, ela busca isolamento, ela quer só ficar deitada, dormindo. Né? Isso são impulsos de morte que a gente costuma falar. Tá te levando pra lá. A gente tem que ter muito cuidado falar esses termos assim, porque o profissional da saúde mental hoje, ele tem um nível de conhecimento que é brilhante você ouvir falar. Então tem algumas pessoas que eu admiro assim profundamente, como pessoas e como profissionais. Eu acho que uma das pessoas que eu tenho mais felicidade de ser amigo, né, é o Wesley Delanogari, que eu acho que você deve conhecer, né, do Reservatório Dopamina, né? E, bom, né, alguns colegas meus que são psiquiatras, né, e que, assim, falam com uma propriedade muito maior que isso e eu jamais gostaria de pretender falar na mesma autoridade que eles têm. Mas que são coisas que são conhecimentos básicos que você tem que entender. Por quê? Porque quando você mexe com uma coisa que lida com o impulso de vida, né, então como a relação sexual, sim, e que traz, portanto, uma recompensa, uma sensação de recompensa, se você começa a desvirtuar isso, a coisa começa a ficar estranha. Eu acho que a melhor comparação que existe, né, e você tem que entender se isso está indo para um lado ruim, e eu não vou me aventurar a falar, isso é patológico, isso não é, porque eu não sou um profissional de saúde mental, mas eu acredito que exista um ponto onde você vê que a coisa não está muito boa. Compara a sua sexualidade de hoje com a sua sexualidade de quando você tinha a sua puberdade, por exemplo, seus 14 e 15 anos. Quando você tinha 14, 15 anos, cara, as coisas mínimas te traziam, despertavam a sua libido.
Às vezes o jeito que, no caso dos homens, o jeito que a menina mexia no cabelo, ou o jeito toque que... na mão, um toque Exato, na mão, a mulher tocar no né? Ou então o jeito que dava a mão, né? Da primeira namorada, do primeiro namorado. Cara, aquilo lá te eletrizava. Aí de repente hoje você precisa ver um vídeo, um filme, uma foto de coisas que não são coisas naturais do seu dia a dia. Cara, você tem que parar pra pensar e falar assim, pô, mas por que eu tô precisando desse estímulo tão grande? É que nem escutar música. Sim. Cara, pra você ter satisfação, você coloca o seu fone de ouvido, né? Coloca a sua música baixinho e, você escuta a sua música e você entende o que tá acontecendo. Se você pegar e colocar uma caixa de som do tamanho, se você pegar um paredão, colar a sua orelha lá e colocar o volume no máximo, você vai estourar seu tímpano e você não vai escutar coisa nenhuma, você vai escutar só a distorção. Agora, vamos trazer de novo para o mundo sexual. Sim. Por que você está precisando ouvir distorção para tentar despertar aquilo que é o que você tinha, que era extremamente natural? O que aconteceu na sua vida que piorou a sua sensibilidade da sua percepção? E pode ver. Se provavelmente a tua sensibilidade a isso ela está amortecida, é de muitas outras coisas está amortecida. Nossa, pra caralho.